Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal do Museu Animar de Paula. Com o objetivo de oferecer programação diversificada e gratuita, a instituição programou uma série de ações que irão se estender até o final do ano. Hoje, nós daremos início à série Cinema Comentado, que irá acontecer uma vez a cada mês. E o tema de hoje do nosso encontro é Entre a Tradição e a Modernidade, no filme Narradores de Javé, uma produção franco-brasileira do ano de 2003, dirigida pela cineasta brasileira Eliane Café. Convido agora para participar desse encontro Lucas Romano, que é licenciado em História e com pesquisas envolvidas no campo da linguagem nas artes, Guilherme Amormino, também licenciado em História e com pesquisas no campo da História, e o cineasta Vinícius Martins, que é bacharel em Arte e Design e atualmente é estudante de cinema. Eu me chamo André Caviola, sou historiador e coordenador de Arte e Educação do Museu Animais de Paula. Boa tarde a todos. Muito obrigado, André, pelo convite. Para mim é satisfação estar participando desse evento, poder comentar. Sejam todos bem-vindos. Que é marcante na minha trajetória, né, de formação, na nossa, né? Então, para trocar ideia sobre esse filme que é sensacional. Boa tarde a todo mundo. Antes da gente começar, todo mundo está escutando bem? Sim. Está se vendo bem? Sim. Sim. Pode falar, Guilherme, desculpa te interromper. Não, boa tarde, só queria agradecer o convite também, dizer que é um filme que a gente já trabalhou em outros momentos durante a graduação, inclusive juntos, então é um prazer estar voltando, né, para trabalhar com vocês e trabalhando um filme que eu tanto gosto, assim, que eu assisti, sempre me divirto quando tenho que ver. Boa tarde, pessoal, obrigado pelo convite, boa tarde para todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui também, para a gente poder trocar uma ideia falar um pouco sobre esse filme, trazer umas perspectivas do cinema e conversar bastante. Então, novamente, em nome da instituição, eu agradeço o Guilherme, o Lucas e o Vinícius de aceitar o convite e estar agindo de forma parceira com o objetivo de oferecer uma programação gratuita, acessível para o nosso público, o nosso espectador, que no momento atual, infelizmente, estamos impedidos, né, de funcionar por causas justas, por causas corretas, que é essa no qual a gente passa agora. Então, para darmos início, né, e também para situar aqueles que nos assistem, nosso espectador, gostariam que vocês brevemente descrevessem o enredo do filme. Do que se trata a história, o que ele fala, onde se passa. Posso começar? Pode. Então, o filme é um filme produzido em 2003, é uma ficção, para quem não viu ainda. É uma história que se passa em 3 tempos, né? A gente tem um personagem, que é o Zaqueu, que narra a história do vilarejo de Javé, que é uma comunidade construída num vale, e aí, enfim, essa comunidade está fadada a ser inundada para a construção de uma barragem. Tem alguns spoilers aí, vocês me desculpem, quem não viu. Mas a grande questão é essa: a comunidade ela não vai poder ser destruída se existir algum patrimônio, né, no vilarejo. E aí os moradores vão atrás da história do vilarejo, nomeiam o Antônio Biá, que é um personagem icônico, já a gente fala dele, que é o único morador de lá que sabe escrever, né? Tem todo um caso por trás do Biá e da escrita do Biá. Mas aí, enfim, a partir dessa construção da história do vilarejo, começam vários conflitos, né? Conflitos de perspectiva, para visitar a história do vilarejo, e o filme vai se desenrolando aí. O final é meio chato de contar, mas a gente vai conversar mais sobre o filme agora. Alguém mais tem alguma coisa? Eu acho que é importante situar o filme também, nas representações que ele constrói, né, sobre o Nordeste mesmo. Então, tem algumas imagens lá que são muito típicas, que vai ser tipo do sertão, vai ser da humildade das pessoas, e ainda tem essa questão também do Biá ser o único letrado
dentro daquele vilarejo. E a função que ele executava como letrado lá, que era de carteiro. Parece que os Correios são a única instituição que existe naquele lugar, e quando eles recebem a notícia de que a represa está chegando, a gente vê também, de certa forma, essa comunidade desamparada. Até mesmo a igreja que a gente vê agora, aquela imagem, né, alagada no fim do filme, é uma igreja sem padre. Então tem essa questão de um vazio institucional que deixa essa comunidade desprotegida, e a única instituição que tem lá é o Antônio Biá. E ele usa muito disso, né? Então, como a gente falou, ele é uma figura icônica, assim, super emblemático. Ele fala que ele é alcoólatra e intelectuário, cheio das ideias doidas, assim. É um personagem muito engraçado, também muito esperto, e cai no colo dele a função de ser o historiador de um vilarejo. E o filme, eu acho que trata um pouco sobre isso, tipo, como ser um historiador. E sobre essas condições do Biá, né? Desconhecendo um pouco do método, mas com uma originalidade que é só dele também, de uma criatividade que é ímpar. Acho que, tipo assim, por mais que a gente vá aqui discutir temas extremamente complexos, o filme, ele carrega essas discussões sobre história, memória, individual, coletiva, essas tensões existentes mesmo, de maneira muito leve. O tempo todo é descontraído, é brincalhão, e o Biá tem uma participação ímpar nisso, porque, de fato, ele é um personagem envolvente nessa trama, até mesmo nas falas, assim, que como o Lucas pontuou, remontam mesmo uma imagem, uma construção do sertão, assim, né? E mais para frente a gente vai ver o tanto que a produção técnica, acho que o Luiz vai tocar nesse assunto, corrobora um pouco esse discurso de dizer que, de construir mesmo uma imagem do sertão, em vários elementos, né? Misturando o elenco, e por aí vai. Então, pelo que ficou claro na fala de vocês, parece que a articulação, né, a dialética entre a história e a memória, ela se estende do início ao fim do filme. E é um campo no qual ele está presente como principal objeto, vamos dizer assim, do narrador de Javé. Por exemplo, a memória dos seus habitantes, desde que ela seja registrada, ela se coloca como alternativa para a sua salvação através do reconhecimento da história. Então, dessa forma, quais são as articulações possíveis que se pode fazer entre passado e presente no filme, né? O filme ele não começa no presente, ele já começa como se estivesse falando do passado, né? A comunidade de Javé só existe na memória. Então, como que o filme trata, dentro da sua narrativa, essa relação passado e presente, um como condição de existência do outro? Posso ir? Então, acho que o que o filme evidencia, então não fica à vontade. O filme evidencia na relação de passado e presente como, assim, o passado ele é constituinte das identidades dos sujeitos que estão naquele território. Então, o tempo todo, quando eles recebem a notícia, primeiramente, né, que a represa será construída, que eles terão que deixar Javé, Zaqueu, né, que é acho que a maior liderança comunitária daquele vilarejo, ele corre atrás do Biá e fala para ele: você salvou seu emprego às custas das nossas histórias e agora vai salvar Javé às custas do seu trabalho. Porque o Antônio Biá, como a gente falou, ele era muito doido, e para salvar o próprio trabalho num vilarejo onde todos eram analfabetos, ele começa a escrever cartas contando e aumentando uns pontos sobre aqueles moradores e enviar para outros lugares do Brasil. Assim, ele salva o próprio emprego e agora ele tem uma dívida com essa comunidade que é cobrada. Quando essas pessoas começam a contar as próprias histórias por Biá, a gente vê, primeiramente, várias versões. E todas essas versões, quando essas pessoas falam algum passado, geralmente até um grau de parentesco, né, com essas figuras que estão há, sei lá, 50, 100 anos atrás, que participaram da fundação de Javé, né, porque são momentos distintos. Nem todos comentam sobre a fundação. Mas a gente vê que a articulação está nessa questão da construção da própria subjetividade, né? Todos aqueles personagens devem muito ao próprio passado, ao passado daquele lugar, para constituírem esse mesmos, e ainda falam dos mortos que estão ali enterrados e que eles não podem deixar para trás. Uma senhora no momento do filme fala, né, como é que o morto vai viver debaixo d'água? É uma falta de respeito à memória. Realmente, até quando eles vão começar a iniciar uma narrativa, né, de reconhecimento daquele lugar, você percebe que todos eles voltam no mesmo momento, né, que é o mito de origem que funda a cidade, né, e todos eles se apoiam numa ideia
heróica mesmo da cidade, né? Que os moradores da cidade saíram em retirada, mas que foram guerreiros e conseguiram, com união, reaver aquela comunidade e se reestabelecer. E no momento que está posto que existe a possibilidade de isso acontecer novamente, eles se apoiam exatamente nesse passado para, de alguma maneira, construir uma imagem deles no presente, uma imagem guerreira, forte, de quem fosse resistir ou que pelo menos fosse encontrar uma saída em conjunto, né? E sobre o Biá aí é super interessante, porque ele me parece que é um dos únicos nessa história de memória de Javé que não nasceu e foi criado em Javé, né? Então ele não tem uma relação de ancestralidade com aquelas terras e tal. Então ele zomba muito, às vezes, com a forma como as pessoas utilizam o seu passado para, em alguma medida, se construir no presente. Eu acho que tem uma articulação interessante também, que é essa busca por território, né? O Guilherme falou que os antepassados dos moradores da Vila de Javé eram retirantes, e aí, de repente, os moradores contemporâneos, né, eles também se veem nessa posição de retirantes e precisam negociar o seu território. Acho que também é um link com esse passado e com a construção dessa memória que foi perpassada de gerações e gerações através da oralidade. Porque em determinado momento eles se veem como, quando eles são confrontados, né, com a possibilidade da área onde eles moram ser inundada, né, eles encontram o recurso de sobrevivência, eles encontram o passado como recurso de sobrevivência, né? Eles só conseguem garantir o presente deles a partir do momento que eles conseguirem reconstruir, validar o passado deles, né? Então, e é interessante também que o filme, então, ele se desenrola todo a partir do ponto de vista dos moradores do Vale, né? Você tem uma introdução com o Zaqueu, que é um morador, que ele participa desse processo, onde ele começa a contar a história do Vale do Javé, e são os próprios que contam, né? Tanto que durante o filme diversas narrativas são apresentadas. Eles vão narrando as suas inquietações, principalmente pela busca da preservação do território. E o filme, ele foi gravado no povoado de Gameleira, no interior da Bahia, onde a equipe se estabeleceu por cerca de 3 meses. E a produção ela mescla atores e não atores, além de fazer um uso da iluminação natural como recurso. E são aspectos que reforçam a ideia de realismo que o filme se apoia e contribui para a criação de um imaginário simbólico coerente com a realidade. Eles estão fazendo cinema nacional, eles vão para um território, não uma cidade cenográfica, e eles utilizam elementos naturais para poder estar auxiliando durante as filmagens, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Qual que é a importância da construção desse imaginário simbólico para a preservação da cultura, no ponto de vista do cinema? Posso começar? É interessante que o cinema ele se preocupa com isso, né? Com essa construção desse imaginário simbólico. Assim, é uma das propostas dele. Eu acho que o cinema brasileiro, ainda mais no contexto de cinema de retomada, que esse filme se encaixa, que, enfim, o cinema de retomada ele acontece depois de um período de estagnação do cinema brasileiro, que acontece na década de 80, na década de 90. A gente tem algumas leis de incentivo que são criadas, e, enfim, em 2001 a gente tem a Ancine, né? E aí a Ancine ela vem como um marco, e logo essas leis de incentivo são criadas depois da redemocratização, então existe uma liberdade maior de falar sobre alguns assuntos. E aí muitos desses filmes de cinema de retomada, eles têm um cunho mais social, né? Eles se preocupam em construir esse imaginário simbólico brasileiro de uma forma mais sincera e mais coerente com a própria realidade brasileira. E o narrador de Javé ele faz bem isso. Isso da equipe se instalar no vilarejo, no povoado, por 3 meses, morar junto com a população e fazer a população participar do filme de certa forma,
é uma forma de construir esse imaginário simbólico de forma coerente, sabe? É parte de uma preocupação da diretora também. Inclusive o Biá, depois a gente o Biá, ele vem de um caos que aconteceu de verdade também. De acordo com a entrevista da diretora, uma história que aconteceu bem parecida de um morador de uma cidade, distrito de Diamantina, aqui em Minas, que era o arquétipo do Biá e também era uma pessoa que trabalhava nos Correios, escrevia as cartas de pessoas da cidade, enfim, e eu acho que é muito importante o cinema se debruçar em cima disso, o cinema brasileiro se debruçar em cima disso, para construir esse imaginário simbólico brasileiro mesmo, sabe? Fica mais sincero com as imagens que a gente constrói. Pode falar então, Vinícius, que, por exemplo, o cinema de retomada, como no caso do Narrador de Javé, ele utiliza menos do recurso da alegoria, que foi muito utilizado, principalmente no cinema novo, ou não? Existem algumas alegorias, sim. Mas a forma como a narrativa é construída, ela tem outros pressupostos, sabe? Por exemplo, a recusa de dar protagonismo a personagens de poder, sabe? No Narrador de Javé, a gente tem os engenheiros que aparecem de costas, bem turvos, assim. Isso é uma característica. Aí a gente pode interpretar isso como uma alegoria dos representantes desse progresso que está chegando na vila, sabe? Então, acho que o caminho é diferente, mas existem algumas intenções bem parecidas com o cinema novo, por exemplo. Existem diálogos, né? Existem diálogos. Desculpa, Lucas e Guilherme, vocês vão falar, eu interrompi vocês. Vai lá, Lucas. Eu estava pensando na pergunta, né, da importância desse filme para a construção de um imaginário social, a importância dele para a cultura. E tem um momento no filme, mais no final também, que é quando o Biá descobre que ele não consegue fazer aquela produção científica que era exigida, né, para que a cidade seja considerada patrimônio e não seja destruída pela represa. E o Biá chega e fala, tipo, olha, essa terra aqui não vale nada, a gente ama um pessoal que não vale nada, que não sabe de nada. Então, isso aqui vai virar tudo água e a gente não tem o que fazer. E a gente percebe que esse sentimento de impotência do Biá, ele é comum também aos outros moradores que depositaram toda a confiança nele, mas também não tinham muito o que fazer. E vem de uma ausência de um horizonte de expectativas, né? Eles não conseguem olhar para um futuro mais e imaginar um futuro ali. Parece que esse progresso que está chegando é invencível. E quando a gente tem iniciativas como essa de um filme que é produzido sobre determinada cultura, né? No caso, o sertanejo, assim, do cangaço e tal. E essas pessoas têm a preocupação de não criar um cenário, mas de procurar uma cidade que se adeque, que tenha iluminação que se adeque, que tenha, dentro dessa cidade, sujeitos que possam participar do filme. Ele contribui para construir para essas pessoas também mais expectativas, ao mesmo tempo que mostra respeito por elas, cria uma riqueza para aquele povo, né? Porque são pessoas que são contratadas, elas recebem trabalho, elas recebem experiência, e algo que também fica para a memória dessas pessoas que participaram. Então, também, uma das maiores importâncias da produção desses filmes, desse modo, é essa contribuição e esse retorno que ele dá para essas populações, sabe? E para além disso, Lucas, você tem um resultado na própria produção, né? Porque a produção fica bem mais, digamos... Verossímil. É uma representação que parece de fato a realidade. Talvez não para a gente que mora numa capital do Sudeste, né? Que você às vezes imagina que esse tipo de cidade... você não tem uma visão, né, corriqueira com essa cidade. Você às vezes acha que elas nem existam mais. Então choca até nesse sentido, né? E eu acho que serve para a gente nesse sentido também de chocar. Vou aproveitar que vocês estão falando da represa aí, ninguém recuperou a fala emblemática lá de um dos personagens. Bom, é importante ressaltar que no vilarejo de Javé existem poucos letrados. Um deles é o Biá. Tudo que a gente vai falar aqui, infelizmente, vai passar pelo Biá, porque realmente a história perpassa por ele o tempo todo. Mas é interessantíssimo ter poucos letrados e você perceber que uma história de longa duração, ela continua na boca do povo, como se fosse ontem, né? Então, nesse sentido, dá para você recuperar
primeiro, a importância da oralidade na hora de manter essas tradições, principalmente num lugar onde ninguém lê e escreve. Segundo, bom, então nós estamos falando de uma cidade pequena, que tem só uma igreja, que não tem padre, que a única instituição governamental, digamos, é o correio, que tem só um carteiro. Então, é uma cidade extremamente pacata, pequena, né? E o primeiro contato que você tem com as pessoas da cidade grande, com as pessoas das cidades modernas e do progresso, é esse, de destruição, sabe? De que uma coisa não sobrevive sem a outra. E aí é interessante recuperar uma fala de um dos personagens que diz, olha, já está tudo certinho, já está tudo esquematizado, já passaram para a gente em foto, já mostraram por menor, eles falam, eles têm um jeito peculiar de dizer, e isso tudo é para salvar a maioria. E aí a gente tem que abrir mão de uma minoria. A maioria eu não sei quem é, a minoria somos nós. E aí você também pode recuperar uma dinâmica, né, do lado que a corda arrebenta, né? Quando é preciso, assim, em nome do progresso, se realizar alguns sacrifícios para recuperar a fala daquele personagem. As justificativas do progresso, elas são várias, né? Essa relação ainda mais de tradição e modernidade, né, e o progresso é um conceito central para o conceito de modernidade também, ela fica peculiar nesse caso, porque, assim, eu não acredito que Javé seja uma cidade tradicional no sentido de que seja uma cidade imóvel, sabe? Uma cidade que não se transforma, os moradores não transformam em aquele lugar. Mas eles têm as tradições orais deles e essas histórias da fundação. E ao mesmo tempo que esse progresso chega, como o Guilherme disse, ele chega de forma destruidora. E se a gente já pensa na modernidade, a modernidade está fundada, assim, né, muito pela ideia de razão e da igualdade, né? São os ideais totalmente iluministas, assim, do conhecimento, da sabedoria, do saber científico, que ainda também é questão central no filme, né, que eles falam, a gente precisa de um dossiê científico para provar que temos um patrimônio que nos permita sobreviver. E que ciência é essa que eles não conseguem acessar, que está tão distante? Então a gente vê que esse conceito de igualdade, que é central para o progresso, essa igualdade já não existe, então nenhum progresso é viável sem que haja destruição e a desconsideração dessas outras comunidades. Então tem outras coisas que a gente percebe no filme, quando, por exemplo, eles recebem a notícia que vai ocorrer o represamento. Mas as represas, por exemplo, elas têm os impactos socioambientais. Eu me atendo mais aos impactos sociais, a gente sabe que essas pessoas não vão ter mais onde morar, que elas vão ter que se realocar, que o número de pessoas que vão morar nessa região pode aumentar, porque vai ser necessário mão de obra para a construção da represa. Isso pode aumentar o número de doenças, isso aumenta casos de prostituição, isso aumenta a violência urbana. Então, antes dessas ações serem tomadas em nome do progresso, é necessário que estudos sejam feitos e o diálogo seja estabelecido com essas comunidades para saber qual é a melhor forma de que essa represa seja construída. A gente tem casos aqui, como os de Belo Monte, que eles conseguiram mudar para a hidrelétrica de fio d'água, né? Então precisava represar e se torna uma hidrelétrica que depende de chuva. Ok, tem uma insegurança energética maior, mas ao mesmo tempo aquelas comunidades que estão ao redor são respeitadas e todos os impactos são reduzidos. Então você gera riqueza, você gera emprego, você gera renda e não tem uma catástrofe iminente em 5, 10 anos, saca? Eu gostaria de tomar um ponto da... não, pode complementar, Vinícius. Eu queria só dar uma fechada que, no fim das contas, o que o BIA faz, né, tenta fazer pela comunidade é realmente sintetizar esse imaginário simbólico, né? Juntar todos os imaginários de todas as perspectivas e, enfim, planificar isso com metodologia científica. Ele não tem sucesso em fazer isso, porque não é sobre isso. E ele percebe a riqueza mesmo, a riqueza de pontos de vista que tem sobre a criação desse lugar. Eu gostaria de recuperar um ponto da sua fala, Lucas, porque, por exemplo, você trouxe para nós o conceito de modernidade. E sabemos que esse conceito ele está inserido em diversas discussões, existem inúmeras interpretações e incontáveis teses sobre o conceito de modernidade. E esse filme ele é muito interessante para a gente pensar essas possibilidades.
sobre o que seria a modernidade e, mais ainda, né, a sua relação com a tradição, que é a temática no qual se estrutura o cinema comentado de hoje, né? E esse filme, no primeiro momento, são projetadas imagens que são associadas à pobreza, à exclusão social, e é dado foco, você até mesmo colocou, nas ausências. Ausência de energia elétrica, de uma estrutura de educação, de uma estrutura de saúde. E essas estruturas que são ausentes durante o filme, elas se associam à ideia do que é moderno. Por quê? É comum nos grandes centros, é comum associar essas estruturas à qualidade de vida, a estar conectado com o que tem de mais avançado, de mais inovador. Então, diante desse cenário que o filme apresenta para a gente, é possível afirmar que a importância, né, de Javé, ela está nas ausências dessa modernidade, que parece que não chegou nesse local, e quando ela chega, é através do progresso, né, com a construção da usina e, consequentemente, o desaparecimento deles. Ou não, a modernidade está relacionada com o sentimento de pertencimento que, apesar deles não terem esses elementos que caracterizam um conceito, né, uma ideia de moderno, esses sentimentos eles podem corroborar com essa ideia. Eu acho que esses sentimentos de pertencimento são manifestados por eles. A maior riqueza que eles têm vai ser justamente esse sentimento de pertencimento, e o que poderia salvá-los, né, seria, como o Vinícius comentou, a riqueza das narrativas sobre a fundação da cidade. Então nós temos uma versão que ele é um cara branco, alto, chega num cavalo branco, um guerreiro destemido que está guiando seu povo para uma nova terra depois de ter que sair em retirada, né, porque onde eles viviam antes foi descoberto que tinha outro. Então, mais uma questão da mineração, né, e de como essas comunidades acabam sendo deslocadas. Aí, numa outra versão, a gente tem uma mulher também que é guerreira e que, quando Indalécio, né, que era essa liderança masculina, um dos moradores fala, né, Indalécio não era isso tudo. As últimas frases dele foi: viver de tanto em tanto para morrer pagando em todo canto. Então, eles meio que satirizam essa figura de poder que seria esse sujeito e colocam no lugar uma mulher forte. Em outro momento, aí ele já tem uma virada de jogo, né? O Indalécio é um cara comum, baixinho, esquisito, e a Maria Dina é uma bruxa doida que tá correndo sem então. Nenhuma dessas narrativas é menos valiosa, ou mais certa, ou mais errada do que a outra, e todas elas têm a sua importância. Dona Maria, uma das moradoras lá de Javé, ela aparece muito pouco no filme, mas a maior contribuição dela, eu acho, no momento que todos estão discutindo sobre essas versões da Fundação, é quando perguntam pro Biá, e aí, com tantas versões, o que a gente vai fazer? E ela responde, uai, coloca todas. Porque todas estão corretas, a gente não tem prejuízo de uma deixando a outra junto. E é isso que é o mais interessante de se pensar. Porque, assim, a história é a pesquisa do passado, mas a gente não consegue alcançar o passado na totalidade, né? Então esse passado é disputado no presente. Então a gente vê ali entre os moradores uma disputa do passado para se legitimar no presente, e a gente vê a cidade também disputando esse passado para conseguir se garantir contra o represamento. Então é um movimento muito dinâmico, assim, entre o quanto tradicional já é, mas também o quanto ela está inserida na modernidade, sabe? E essa disputa que você bem pontuou aí sobre a memória, também é uma disputa para os personagens lançar determinada imagem de si para o futuro, né? Sim. Porque se naquele momento, sei lá, vamos pegar a Maria Dina aí, a descendente dela, né, como exemplo. Se a versão dela é a mais aceita e a escrita, e suponhamos que a versão dela fosse a tombada, ela teria um protagonismo, né, nesse sentido de salvar a cidade, o que mudaria a imagem dela para sempre naquele lugar. Mas assim, é muito legal perceber também o tanto que as interpretações mudam conforme os olhares das pessoas no presente também mudam, né? Porque para a descendente da Maria Dina, que diz que a maior participação naquela primeira retirada de Javé foi de uma mulher guerreira, forte, me parece que ela é uma mulher desse sentido, né? Porque quando o Biá tenta entrar na casa dela, ela primeiro barra, dizendo que ele não vai entrar ali nem morto e tal. Em alguns momentos ela desautoriza o marido dela, então você vê que ali é uma mulher mais imponente nesse sentido, né?
E para ela não faz sentido, então, o Indalés ter feito tudo, né? Já que no lar dela do presente, ela é que é a matriarca, digamos. Então, essas visões vão sempre estar ligadas à pessoa no presente, assim, a vida como... E a forma como ela enxerga a vida. A gente percebe outras narrativas também que não estão só fundamentadas assim, no começo de Javé, né? Tem outra que esqueci de comentar, mas também que é bem assimilada, na verdade, se tivesse que escolher uma, seria que aparentemente é um quilombo, né? São do Indaleu, né? Estavam tentando voltar para a África, que acreditavam que o Brasil era uma região da África, também saem em retirada, né? Que é um conceito do filme, e encontram um Oxum perto de uma água, assim, e eles se estabelecem. E além disso, existe a relação também do Daniel, né, que é um cara que tinha uma relação muito próxima com o pai, a mãe era distante, e ele viu o pai morrer dentro da casa, e lembra também meio que do dia que a masculinidade dele foi construída dentro de Jabé, que ele viu o pai tendo que assassinar outro homem para defender a própria terra. Era uma questão de, tipo assim, ou eu mato ou eu morro para eu defender o lugar que é meu. E Daniel é o primeiro cara que vai lá e assim, tenta desafiar a mineradora, né? Quando chega o latifundiário lá, que é meio que o proprietário dessas terras, junto com os engenheiros, ele chega armado e fala: daqui eu só saio morto, eu não saio de dentro da minha casa de jeito nenhum. Acho que ele dá um tiro antes, Ele dispara a arma antes e aí sai do escuro, né? Isso mostra assim: ó, se tiver coragem, você atira, mas ninguém me tira daqui. Então, tem a questão dos outros irmãos, né? Dos gêmeos também, que é extremamente cômico. Nossa. Você quer comentar ela, Vini? Ela é muito engraçada. Quem, eu? Vinícius. Então, deixa o Vinícius completar aí, aproveita e ele explica dos gêmeos. Não, eu ia falar de outra coisa, peraí. Eu ia falar sobre e a gente estava falando sobre essa importância de Javé, né? Como o Lucas falou, eu acho que está muito relacionada ao sentimento de pertencimento ao território. Assim. E aí, puxando um pouco disso, eu lembro, por exemplo, de Martírio, que é um outro filme brasileiro, um documentário, que fala um pouco sobre disputas territoriais nas terras dos Guarani Kaiowá. E aí tem uma hora que o pessoal, um grupo indígena, eles tiveram as terras tomadas, vão atravessar uma cerca de onde costumavam ser as terras deles para visitar os seus mortos, sabe? E aí eu lembro de uma fala que a senhora faz no filme, que aparentemente também é não atora, não atriz, e ela fala sobre os parentes dela, os antepassados dela estarem enterrados lá, e ela se sente pertencente àquele lugar também por isso, né? E acho que ela não sente essa falta da modernidade, ela sente a necessidade de ter por perto os seus familiares, assim, mesmo que ainda mortos. Sobre os gêmeos, vocês podem falar sobre os gêmeos. Vai, Guilherme. Bom, gente, nessas disputas de memória, né? As disputas de memória elas não acontecem só para gravar o espaço da sua família ou dos seus ancestrais na grande história de Javé, como eles colocam, um grande dossiê científico. Elas acontecem em tudo. Então, eles vão começar com os irmãos gêmeos. Um é chamado de Uru, enquanto o seu irmão tem seu nome reconhecido. Porque ambos são filhos, né? Mas cada um é filho de um pai diferente, sendo que esses possíveis pais eram gêmeos, né? Parece que na noite do casamento a mãe se deitou com os dois, não sabia quem era quem e tal. E a discussão acontece em todos os sentidos, para brigar pela herança das terras, para brigar pelo nome legítimo no dossiê científico ou não. E aí me lembra até algumas histórias que se levanta lá, como as pessoas dividiam a terra no Vale de Javé. Era a forma de cantar a terra, né? Então, assim, o tempo todo você está ligado com a terra, né? Os moradores estão ligados com aquela terra. Seja no sentido de dizer que seu ancestral escolheu aquela terra para fugir da coroa, seja no sentido de dizer que, enfim, em todas as possibilidades, eles estão ligados com a terra. E o caso dos irmãos são muito engraçados, porque ninguém tem como saber se ele é filho legítimo ou não. Mas, como o registro de um me pareceu me pareceu necessitado, né,
julgou o irmão como outro. E tem das memórias, né, e da veracidade dessas histórias. É o tempo todo isso, várias memórias, como o Lucas pontuou, não tem como você colocar uma como errada, acho que se você fosse dar essa resposta seria todas estão certas e não ao mesmo tempo, mas o filme vai mostrando e jogando com esses conflitos o tempo todo de uma forma super divertida, gente. Sério mesmo, vocês têm que ver. Quando os gêmeos chegam e tentam usar esse raciocínio científico para legitimar um ponto de vista ou outro que vai determinar quem é das terras, a gente pode começar a discutir também a questão do pequeno poder que cai no colo do Biar e como ele começa a usar isso de forma um pouco corrupta, né? Então ele para, por exemplo, para fazer a barba, aí ele começa a negociar com o barbeiro 1 ano de barba grátis para poder colocar ele em evidência dentro daquele dossiê. E isso ele consegue sair para beber com aquelas pessoas de Javé, sendo que antes ele era tipo um intelectual e alcoólatra solitário, né? Ele vivia em isolamento uma vez que ele tinha sido expulso daquele vilarejo. Então, essa disputa toda que caiu no colo, principalmente do Biar, ela se torna cada vez mais interessante por isso. Ele é um cara que, primeiro, ele não vai conseguir fazer isso, porque ele não tem os recursos necessários para fazer, mas também mostra que se tivesse um pouco mais de cuidado, talvez, como eu falei anteriormente, né? De quem estivesse lá assessorando essas pessoas, eles conseguiriam registrar essas histórias de outras formas. Então, no momento do filme, a gente vê, por exemplo, o engenheiro chega com uma câmera e ele, consciente de que tudo aquilo vai ser destruído, ele começa a filmar a procissão, ele filma as crianças brincando, as senhoras no passeio conversando, ele filma depoimentos de vários moradores. E esses depoimentos podiam fazer parte desse dossiê. Mas também a questão, a cidade é toda de analfabetos, tem uma pessoa que sabe escrever e eles falam que é científico, eles dão um lugar tipo, que pra gente é quase surreal para a importância da escrita, saca? Sim. Ainda sobre essa questão do Antônio Biar, eu ia pedir, até para poder introduzir ao espectador, para vocês falarem um pouco mais sobre ele, mas acredito que vocês apresentaram bem o Antônio Biar, que ele ocupa uma centralidade ali na narrativa do filme, e também vocês falaram um pouco sobre as versões, né? E essas versões, elas chegam para a gente através do Antônio Biar, que ele vai indagando as pessoas com o objetivo de registrar. Então, o Lucas já até mencionou, nós temos o Indalécio, por exemplo, né, que é uma versão do mito fundador centrado na figura do herói masculino, de origem europeia. Em outra versão, o mesmo Indalécio, ele é apresentado como herói negro, que eu acredito que é a versão de que eles são quilombolas. Outro personagem que aparece é a Maria Diná, que é apresentada de forma contraditória. Em uma versão, ela é apresentada como heroína, aquela que substitui Indalécio e conduz o povo até Javé, e em outra, ela é apresentada como louca, desvairada, que perambulava pelo sertão até ser encontrada e salva pelo Indalécio. Então, a partir desse jogo de versões, o Antônio Biar precisa o quê? Ele precisa escrever uma história de cunho, né, entre aspas, científico, para poder ter validade, reconhecimento e conseguir salvar aquela população. Então, como que o filme ajuda? Quais são as reflexões possíveis para poder pensar a noção de verdade? Principalmente quando o Antônio Biar está lidando com a história oral, que é baseado nessas narrativas, né? E não é só uma história oral de experiências, é uma história oral que busca um mito fundador, busca a origem, que muitas daquelas pessoas que estão dando seu depoimento, elas não participaram dessas ações, né? Eu acho que assim, primeiro que a noção de verdade de história ela é bem dinâmica, né? Principalmente quando você está lidando com história oral. Toda pesquisa de história a gente faz com fontes, no caso do Biar, as fontes dele são essa oralidade que está com esses moradores. Assim. A história oral ela permite a gente acessar um campo das ciências humanas, assim, para os historiadores é claro, para antropólogos também, que vai ser a memória. E essa memória, assim, principalmente quando ela é individual, a gente vê que tem essa criação toda de várias versões, mas a memória também tem uma função social que é muito importante. A gente vê que cada um tem sua versão, mas entre essas versões tem uma ligação, que seria também uma memória coletiva. E tanto a memória individual quanto a coletiva é importante para a construção da identidade deles. Afinal de contas, eles são já velhos, como diz o Biar, né?
Então, essa questão da identidade, como a gente estava comentando anteriormente, até sobre o cinema, né, a importância do cinema na nossa cultura e da construção dessas representações, elas são constituintes da nossa identidade, da nossa memória, e se um povo não tem memória, também não tem identidade, está em crise. E a verdade, a história começa a ficar mais complexa, porque isso vai depender dos recursos que você tem disponíveis, isso vai depender de quem é o pesquisador que está ali, né? Então a gente escuta também algumas versões de acordo com quem Antônio Biá escolhe entrevistar, que são algumas figuras que a gente percebe que tem alguma influência dentro daquela sociabilidade, né? Das fontes que ele escolhe, que no caso é a história oral. E então isso abre para uma gama de possibilidades infinitas. E como eu disse anteriormente, nenhuma delas seria menos válida, mas eu acho que o mais interessante do fazer história, no filme, no final até comenta, né, quando o Záqueo está terminando de contar a história no bar, essa é a história de Javé contada e escrita. E quem não tiver achado interessante, que escreva diferente. Isso eu deixo a cargo de vocês. Então, também eu disse anteriormente, né, tipo, o passado está lá na totalidade, a história não, ela é reescrita todos os dias. E o Záqueo deixa a porta aberta para quem quiser chegar depois dele e escrever de outra forma. Afinal, ele sabe que depois dele virão outras pessoas para disputar essas narrativas, disputar essas memórias. Antônio Biá também percebe isso no final do filme, porque ele começa a sentir a dor, né, de ter perdido Javé. A gente vê que parece que quando a cidade está alagada, ele descobre Camada também a cidade. E ele chama os moradores e começa a escrever a história de novo. Ele fala, agora eu estou escrevendo a nossa história para a gente ter ela documentada desde o início. Para a próxima vez que eu tiver que disputar esse passado, eu chegar armado para essa disputa. Então, de alguma maneira, Javé também construía a identidade do Biá, né? Ele era um intelectual, porque ele vivia entre várias pessoas não letradas que o reconheciam assim também, né? Então, ele construiu a identidade dele lá, morava na região marginal assim da cidade, digamos, né? Fora da cidade, mas ele só percebe que ele é participante mesmo daquela história depois que a perde, né? E é quando ele consegue reconstruir a história, já participando de fato com as disputas de memória, que eu acho que é quando ele se vê participante mesmo, né? Um sujeito ativo da história. Sobre o que o Lucas colocou, eu acho que ele explicou muito bem. Essa noção de história, de verdade em história, ela é bem relativa nesse sentido, né? Você pode estudar o mesmo fato e, de acordo com que você varia, ou do campo do conhecimento da história, ou do tempo em que você está pesquisando, ou da fonte, várias possibilidades vão alterar o seu resultado final, no sentido de dizer que podem apontar para novos caminhos, né? E isso não significa dizer que porque você apontou uma nova possibilidade naquela história, ela é menos válida do que outra, né? Desde que ela siga os métodos ali feitos pelos campos do conhecimento da história, né? Eu acho que tem uma coisa interessante, que essa dinâmica toda do filme faz a gente pensar também, são as funções sociais assim, da história, né? A gente estuda muito Mark Bloch, né, e ele fala, o espetáculo da atividade humana seduz a imaginação. E que se a história não servir para mais nada, ela serve pelo menos para divertir. E a gente vê aquela comunidade se divertindo muito quando estão contando as próprias histórias. E acho que é inclusive isso que faz o Antônio Biá estreitar esse laço dele com Javé. Então a gente vê, por exemplo, quando a Maria Dita mostra a mancha no peito dela, né? Aí todo mundo começa a fazer piada, aí tem uma inversão do Indalécio que ele morre de desinteria, e todo mundo cai na gargalhada. E a gente vê no mesmo espaço as crianças, os idosos e os adultos daquela comunidade, e todos em diálogo. Então, acho que uma das principais funções da história seria essa, né? De permitir que a gente se aproxime um dos outros, de colocar a gente em contato com os nossos mortos e poder dialogar com eles e enxergar as nossas semelhanças. Uma coisa interessante e apesar também de a gente estar falando de uma obra de ficção, a gente pode falar que o Antônio Biá ele não fracassou, né, na tentativa de registrar a história para salvar Javé. Pelo contrário, ele conseguiu, né, porque estamos nós aqui, não somos os únicos. Esse filme é muito reproduzido em salas de graduação, em seminários, debates sobre patrimônio, principalmente. Então, ele conseguiu salvar essa história, salvar essa população através da narrativa, né? O Vini queria falar? Eu ia desculpa. Puxando um pouco isso desse diálogo entre a oralidade e a disputa pela oralidade, eu caio num aspecto
de construção narrativa do filme. Assim. O filme, se for puxar lá no começo, ele não é sobre o vilarejo de Biá, ou o vilarejo de Javé. Ele é sobre a história que o Zaqueu está contando no bar. Então, assim, a gente é direcionado a acreditar nessa história também, né? Porque ela é representada imageticamente, ela tem uma narrativa coerente, apesar de o Zaqueu ele não estava presente nesses fatos. Né? Ele não era o Biá. O Biá ainda é o protagonista da história do Zaqueu. Ele é esse herói, ele é esse intelectual, ele é esse profeta quase, sabe? Ele tem, inclusive, visões proféticas. Mas é tudo do ponto de vista, não do ponto de vista, é tudo pela palavra do Zaqueu. Né? E aí, a partir dele. Aí eu acho que isso também gera um panorama para a gente pensar sobre, sabe? Essa história não deixa de ser verdade. A gente, inclusive, acompanhou ela, a gente assistiu ela de alguma forma. Então ela tá aí pra gente. Nesse sentido aí, a gente pegaria a narrativa do Zaqueu bem colocado. E analisaria o ponto de vista dele, né? Assim, esse é o ponto de vista dele do que aconteceu com o Javé. Mas vamos lá, por que ele não se coloca nesse sentido aqui de ter participado e... Vamos colocar espalhado, né, na escrita do livro, assim... E durante a história que ele conta, o Zaqueu está contando a história do vilarejo de Javé. E durante a história, ele não está presente no vilarejo. Sim. Ele está fora. E ainda assim, né? E ele se constrói bem, né, na memória dele. Ele se ausenta, sim. né? Sim. Ele ainda é a maior liderança que a cidade que o Javé tem, né? Sim, porque também no início... Talvez seja só porque está na memória dele, O Zaqueu é colocado como uma ponte, né? No início, desculpa, Guilherme, mas... A gente vê também quando eles estão tendo que sair em retirada, né? Que aí a gente vê ele em cima do carro, ajudando e ele meio que guiando todo mundo para um novo lugar. E essa questão da repetição no filme também é muito interessante, né? Porque ele é todo envolto na retirada e na relação do extrativismo, do represamento, principalmente da água, né? Tem até uma alucinação do Biá, aquela cena é linda, que ele chega ali dele, aí ele começa a ver as gotas de água caindo na casa dele, como se fosse tipo um relógio, e o tempo tá acabando, a casa dele é inundada, assim. Maravilhosa. E tudo isso é muito bem representado no filme, né? E eu acho que, como a gente falou antes, a questão das alegorias é tudo muito simbólico, assim, é muito bonito. Ainda sobre essas versões, elas, como eu já comentei, e vocês também comentaram na maioria das falas, elas são colocadas para a gente através de contos, de narrativas que outras pessoas estão se dispondo a falar, a contar. E numa linguagem de cinema, elas são apresentadas, então, através do recurso do feedback, do flashback, desculpa, que transporta o espectador para outros momentos. E esse recurso, ele acaba reforçando a dificuldade de se enxergar a história de maneira linear. Não é uma história que ela começa a partir de um princípio, ela se desenvolve e sempre ela está se guiando, sempre ela está em curso para o seu fim, né? Para o fim da história. Então o filme ele se desenrola a partir da junção de 3 tempos históricos distintos. E a cada novo tempo surgem novas cosmovisões, os novos protagonistas históricos que dão um novo significado para o presente. Então, se a gente pensa nesses heróis, nessas heroínas, que são tão presentes no imaginário de Javé, qual que é a relação desses personagens históricos com a construção e preservação da memória deles, né, naquela população? Queria começar um pouco falando sobre o flashback, que eu acho que é interessante para a construção desse tempo, para a construção da ideia desse tempo não linear, né? Que eu acho que isso também o filme tenta passar. E aí, dentro desses tempos, a gente vai tendo novos protagonistas históricos e a história vai partir do ponto de vista deles também, como um arco, e a gente conta a partir daqui. Esses protagonistas vão mudando de pessoa para pessoa, de família para família, de circunstância para circunstância, mas de certa forma esses protagonistas levam a história para frente, né? Eu não sei ainda
se é uma... eu acredito que seja uma relação tranquila da comunidade com esses protagonistas, assim, apesar dos conflitos de versões, né? Mas eu acho interessante que a partir dessas pessoas, da Maria Dina, do Indalécio, do Indaleu e até do Biá, que essa história vai sendo passada para frente, sabe? Como se essas pessoas tivessem um pouco de si dentro do que aconteceu. E essa é a maior importância, assim, né, como você falou, essas histórias vão sendo passadas para frente. Eu acho que aí está a riqueza da história oral. E parabéns para quem trabalha com história oral, porque a gente sabe que a metodologia é complicadíssima, né? É um trabalho dificílimo, mas também os resultados são muito ricos e é um trabalho importante. Porque a partir daquele momento, por exemplo, que já deixa de existir, ainda na oralidade ainda vai ter muita história para ser contada, tem muita coisa para ser pesquisada. E por mais que houvesse, por exemplo, nessas disputas, né, das narrativas dos moradores sobre como foi a fundação da cidade, por exemplo, a gente percebe em todas elas um traço comum. E é aí que esse material ainda fica mais rico, né? Porque a gente vê aquilo que é coletivo, a gente consegue ver aquilo que é individual, e ao mesmo tempo a gente consegue se aproximar do passado, de como essa comunidade, ao longo do tempo, ao longo das gerações, também se apropriou desse passado. Pô, pegando o gancho da sua fala aí, Lucas, tem uma frase uma citação que eu fiz até no meu trabalho de TCC, que é do Sven Caulfield, que diz o seguinte, assim, mesmo quando as pessoas mentem ou inventam posturas morais, elas o fazem de forma que acreditam ser verossímil. Portanto, nos ajudam a traçar um limite ali da moralidade comum. Então, quando um irmão quer negar o outro, sabe, sendo que seu irmão é sangue do seu sangue, apesar de ter sido de outro pai ali, ele quer negar porque ele vem através ele é fruto de um adultério. Quando a Maria Dina quer bloquear o Javé de entrar na sua casa, porque ele em outro momento inventou que ela, sei lá, escreveu qualquer coisa, qualquer adjetivo negativo dela, e por aí vai, você começa a perceber as facetas daquela cultura, daquele vilarejo, né? Então, por mais que as narrativas tenham divergências e também semelhanças, de toda forma você vai conseguir traçar um limite da moralidade comum. E aí você vai recuperar grande parte da cultura daquele lugar, né? E sobre o que o Vini falou, eu acho interessante porque aí há uma confluência, assim, né? Da parte técnica, da construção do filme e tal, com tudo que a gente está dizendo, né? Porque parece que há um esforço por parte da direção de fazer com que as coisas o tempo todo estejam indo para o mesmo lugar mesmo, sabe? Tipo assim, a discussão em história é essa, de conflito de versões, mas aí o do Flash também traz conflito de versões e por aí vai, sabe? Então eu acho que a riqueza do filme mesmo, assim, tá nessa construção que para mim é fantástica mesmo. Mais alguma colocação? Então, eu queria só reforçar a você que nos assiste, caso queira, envie sua pergunta, comente sobre o filme, apresente seu ponto de vista, que eu vou estar atento às falas aqui, para poder endereçar para o Guilherme, para o Lucas, para o Vinícius. E, enquanto isso, eu vou ainda continuar um pouco nesse ponto das versões, porque ao mesmo tempo que eles estão falando de narrativas, né, que no primeiro momento elas se remetem ao passado, eles também estão criando significados para o próprio presente. E uma versão que consegue ilustrar bem isso no caso do Daniel, que ao ser questionado, né, sobre a sua visão, o seu conhecimento, ou o que seja, né, sobre a história do lugar, ele não fala de um passado heróico, né? Ele não se coloca nesse lugar de descendente de um herói ou vinculado ao criador do lugar. Ele fala de um presente de dificuldade, onde ele valoriza o seu sentimento de pertencimento a Javé. Então, nesse caso, as suas memórias se constituem de hábitos, costumes, valores, porém, para eles, esse arcabouço acaba não sendo considerado como um patrimônio cultural, tanto que eles estão atrás do quê? Dos grandes feitos, dos grandes heróis. Isso aí evidencia uma noção de patrimônio que é ligado, né,
ou então pelo menos uma atenção à noção de patrimônio, né? Uma primeira, que é ligado à edificação, aos grandes feitos, e universalizado, e a segunda, que seria uma noção de patrimônio efêmero, que não pode ser medido por esse campo de registro. Seria muito mais no campo dos saberes, das tradições, daquilo que é imaterial, né? Vocês conseguem enxergar essa tensão no filme? Então, no caso, principalmente do Daniel, o que eu vejo quando o Biá e o restante da turma, né, meio que desmerecem o que ele tem a contar, é porque eles também são muito seduzidos por uma versão meio que se consolidou socialmente do que é a história, que é a história realmente dos grandes feitos, né? A história documentada no papel, com documentos oficiais, que é a história da fundação, que é, como o nosso professor querido Locke falava, né, de Adão e Eva até o juízo final. Então eles estavam querendo achar Adão e Eva de Javé, assim, essa fundação. Mas eles deixam de perceber que quando o Daniel fala, acho que ele também não deixa de construir uma narrativa de certa forma heróica e ainda apaixonada, né? Ele fala de uma história de amor, da relação do pai e mãe dele, como a mãe dele era distante, porque a mãe dele vivia atrás de ouro. Então ainda tem essa questão da riqueza atravessando a subjetividade do Daniel, né? Tipo assim, ele é um filho que foi criado distante da mãe porque a mãe estava tipo, na correria no mundo doido, solta aí. E também tem a questão do pai dele ter que se defender e assassinou outro homem, que é narrado de forma heróica. Mas eu acho que a forma como eles se consideram esse senso comum que todos eles têm, que não é culpa deles de forma alguma, né? Mas acho que eles precisavam achar essa fundação para conseguir se legitimar de frente aos engenheiros, sabe? Uhum. Pensando Só para um contextualizar. pouco, Não, pode falar, Vinícius. Depois eu faço a pontuação. Pensando um pouco no Daniel, a forma como a relação que ele tem com esse espaço, né, é isso que o Lucas falou, é uma relação diferente dos outros moradores do que até o Biar estava buscando. Mas é interessante que o Daniel ele tem um rancor muito forte com aquele espaço, ele se sente parte dele pelos motivos dele, e ele é a única pessoa que desafia o Gaudério, que é aquele matador, que a cidade, que o vilarejo inteiro tem medo, e que é ele que leva os engenheiros para lá, naquela parte do filme que os engenheiros vão visitar o vilarejo e gravam as pessoas. Ele é a pessoa, movido no ódio, que aponta uma arma na cara do Gaudério e manda ele embora, sabe? É outra forma de lidar com essa relação, com essa perda desse espaço, mas ainda assim é autêntica e verdadeira, sabe? É só a forma deles. Então, eu realmente Guilherme. eu enxergo essa visão aí mesmo no filme, né, de que eles estão ligados a uma história, a uma forma de ver a história que nós historiadores já não compactuamos mais, né, que é essa história cientificista e tal, positivista. Mas, por outro lado, eu vejo que há um esforço em satirizar ela mesmo, sabe? De zoar com ela. Eu acho que quando o Biá diz dossiê científico e tal, às vezes ele está usando um espaço de autoridade dele, às vezes ele tenta tirar alguma vantagem disso. Então eu vejo que, por um lado, há essa visão desse povoado sobre essa possibilidade de história, mas eu acho que também há uma crítica nesse sentido também, sabe, de satirizá-la em alguns pontos. E que essa versão de história também está ligada com a versão de patrimônio que você pontuou, né? Só para contextualizar essa noção de patrimônio, porque, por exemplo, quando eles são informados, né, de que eles teriam que desocupar o lugar por conta da construção da hidrelétrica e consequente inundação do local, eles procuram um recurso aonde, né? Ter um selo, ter um reconhecimento da importância do lugar a partir dos órgãos das instâncias de patrimônio. Porque a partir do momento que eles conseguissem um tombamento, vamos colocar assim, eles estariam salvaguardados, né, não podendo sofrer esse tipo de ação que estava previsto acontecer com eles. E quando a gente pensa nas políticas patrimoniais ainda na década de 30,
o assunto ele se desenvolve, né, ao longo dos anos, na construção do SFAM, na construção do IFAM depois, a partir de uma noção de patrimônio de pedra e cal, como ficou popularmente conhecido, que é valorizar aquilo que está ligado à colonização portuguesa, principalmente, ligado a obras de valores arquitetônicos, históricos, universalizados, em outras palavras, em diálogo com a tradição europeia, e esse pensamento ele se desenvolve, ele fica presente, né, até pelo menos nos anos 80, quando você começa a ter uma outra noção de patrimônio ligada à materialidade, ao efêmero, em discussão. E também, se não me falha a memória, na época desse filme, que é de 2003, ainda não havia sequer sido realizado o primeiro registro de uma prática imaterial, né? Então, eles trazem também essas tensões do campo do patrimônio, né? Que naquele momento, o que era valorizado, ou que era reconhecido pelo conhecimento científico, era um patrimônio ligado às estruturas de pedra e cal, vamos dizer assim, bem tombado, né? Estou acompanhando os comentários aqui, por enquanto, nenhuma pergunta. Quem quiser, pode enviar sua pergunta, que eu transmito para o Guilherme, o Lucas e o Vinícius. Então, dando continuidade à nossa entrevista, ao nosso cinema comentado, melhor dizendo, né? Na parte final, aí vamos para o final do filme, né? É instalada uma placa que anuncia o futuro. Construção da barragem do Vale do Javé, programa de geração de energia do estado da Bahia. Pode-se deduzir, então, né? Biá ficou o filme todo colhendo assuntos, colhendo narrativas, colhendo histórias, entrevistando as pessoas e o tal do dossiê científico. Será que ele não fez, né? Ou seja, então o livro entregue por Antônio Biá aos moradores está quase em branco, apenas com a seguinte justificativa: quanto às histórias, acho melhor ficar na boca do povo, porque no papel não há mão que lhes dê razão. A partir desse momento, Antônio Biá se retira, andando de costas, e retorna apenas na cena final, enquanto os moradores observam a torre e o sino da igreja, únicos sinais visíveis da antiga cidade, no meio da água. Nesse momento, Biá, sentado numa canoa, move o lápis no papel para começar uma outra história de Javé, e os moradores correm em sua direção para relatar suas memórias, agora diferentes das que haviam sido informadas. É possível afirmar que a preservação dessa memória pode ser observada como um confronto com a modernidade? Ou não? A vivificação, aquela experiência deles no presente, é que vai dar um novo sentido para o passado, a partir da experiência do despejo. Então, vamos lá. Eu acho que as duas interpretações são possíveis dentro do filme. Aí vai ser aquela velha forma de historiador de dar resposta, né? Sim, não ao mesmo tempo. Sim para as duas coisas, não para as duas coisas. Enfim. Bom, como você bem pontuou agora mesmo, existe uma tensão nas pessoas que acreditam que aqueles processos de salvaguarda de um patrimônio barram o progresso. No sentido de que, se algo está salvaguardado, ele não pode ser modificado. Na verdade, ele pode sofrer algumas modificações, né, desde que solicitado, enfim. Mas ele não pode ser... não pode ser descaracterizado, exatamente. E o que eles fazem com o Javé, como vocês podem ver na imagem aí, é completamente destruí-la. Sobra só o sino. E, então, a primeira interpretação ela é possível, né? Porque você pode dizer que já está escrevendo a história é uma forma de barrar uma nova tentativa no futuro de destruir a cidade. No entanto, ele só tem essa experiência, ele só tem essa, vamos dizer, essa sacada de já registrar a história deles para se salvaguardar no futuro, depois de ter vivido um dilema desse no presente. E aí, nas conversas que a gente tem, geralmente a gente até usa o COSELEC, né, campo de experiência e horizonte de expectativa, e é bom usá-lo nesse ponto. Bom, antes do primeiro dilema com a represa, nenhum morador de Javé teria pensado que salvaguardar o patrimônio deles poderia proteger a cidade. Então, nesse sentido, a experiência que eles tiveram mudou o horizonte de expectativa. Porque o conceito funciona mais ou menos assim. O seu campo de experiência
ele altera a sua noção e a sua perspectiva, digamos, do passado, e ao mesmo tempo muda um pouco das suas expectativas no futuro, né? Do que você espera ou não. Para dar um exemplo mais simples, assim, sei lá, quando você é jovem, você tem muita expectativa em tudo. E à medida que você vai ganhando experiência, ou você perde as expectativas que você tinha, ou você as altera. Do mesmo jeito com o seu passado. Sei lá, você tem 12 anos, você detesta uma coisa. Passa um tempo, você começa a tolerar, depois você gosta, por aí vai. Então, eu acredito que a afirmação da segunda pergunta está mais correta, né? Porque ela dialoga com as duas perguntas. A vivificação no presente altera e ressignifica o passado. Mas, no entanto, é possível pensar também na perspectiva da primeira pergunta, né? De dizer sobre essa tensão e etc. Pensando também que essa experiência que eles tiveram, né, primeiro de tentar elaborar um dossiê científico que fosse possível para a salvaguarda deles, fez com que eles se reconhecessem enquanto sujeitos históricos. E isso é o que eu acho que faltava para eles antes dessa experiência, que de certa forma foi traumática, dolorosa, mas a partir daquele momento eles veem que eles fazem parte da história também, e que em algum momento eles serão passado. Aquele evento vai estar no passado e eles vão precisar do acesso a esse passado para se garantir no futuro, e eu acho que vai ser o presente deles. Então, eu acho que principalmente pro Biá, porque o Biá, ele é um cara que não nasceu e teve seus antepassados ligados a Javé. E depois desse evento, aí ele se torna realmente um sujeito ativo daquela história, de querer escrever, de querer, né, relatar, e também lançar determinada imagem sobre si pro futuro. Porque a gente também não pode negar esse aspecto da história, né? Quando você escreve alguma coisa, pensa alguma coisa... Todo documento é mentira, né? Querendo ou não, você vai que, assim, consciente ou não, você vai estar projetando uma imagem de si para o futuro. E outra coisa, Vinícius. só... Fala, Vinícius, pode falar. Depois eu ponto. Ah, tá, desculpa. Não, gente, eu não tenho nada para acrescentar. Eu gostei muito da fala de vocês, é isso. Não, eu ia dizer que outra coisa, um aspecto técnico lá do filme que reforça essa ideia de que agora eles são sujeitos e tal. O filme está o tempo todo num looping, né? Parece que a história sempre está se repetindo no filme. O que aconteceu com os antepassados deles, acontecem com eles. E aí o que o Biá já tentou fazer, que era escrever um dossiê sobre a cidade, ele volta a fazer no final. Então, assim... aquela máxima lá, né? A história se repete, primeira como tragédia, segunda como farsa. Então, sobre essa característica cíclica da história, era até o objeto da próxima pergunta que eu ia fazer para vocês aqui, porque realmente o filme ele passa a impressão de que a história está se repetindo, né? Quando o Biá vai entrevistar os moradores, a história começa a partir daqueles habitantes que deram origem ao povoado, baterem em retirada em busca de novo território. E eles ali estão na iminência de bater em retirada e procurar um novo território. Então a gente pode pensar, ou pode afirmar, né, que a memória coletiva desse povoado, que ela se apresenta não de maneira homogênea, mas de maneira extremamente heterogênea, vide a quantidade de interpretações, é ela que mantém a união dos seus habitantes por compartilharem desse passado, né, de retirante em busca de um território, fundando uma cidade, e naquele momento estarem na iminência de novamente se tornarem retirantes, buscarem um território e encontrar uma localidade para retornar às suas vidas. Eu vou falar um pouquinho. Eu acho que existe sim essa relação, sabe? Eu acho que a busca que eles fazem para construir o passado acaba dando uma aglutinada para eles terem força para mudar esse presente, né? Os métodos do progresso sempre mudam, eles vão sempre mudando de geração em geração. Então, o método de agora é escrever a história do povoado, baseado no que foi, no que aconteceu. Então, na época, né, do tempo, o último tempo, o primeiro tempo do povoado, qual era o método? O método era bater em retirada e fugir e procurar um campo. Então, assim, esses métodos vão sendo transformados à medida que o progresso também vai sendo transformado e o direcionamento mesmo de rumo de mundo vai mudando, sabe? E no fim a gente vê que realmente, assim, dá spoiler,
dá errado, e a galera tem que vazar e seguir o rumo, e de repente tá todo mundo junto, tirando novamente o sino, colocando na caminhonete, agora já são outros métodos de transporte também, antes era todo mundo no cavalinho, no seu jegue, que mostrou lá, ou a pé, na história do Galeu. Todo mundo se junta, inclusive pega um biá de volta, né? Porque na cena da igreja, na cena final da barragem, quando a gente vê a igreja da vila, essa cena aqui, quando a gente vê debaixo d'água, o biá ele vai entrando para dentro da represa. Ele vai entrando, depois ele volta, triste, perdido, sem saber, começa a escrever a partir dali, que é o que ele tem também. E o pessoal pega ele de volta, sabe? O pessoal se aproxima dele de novo e deixa ele se aproximar também. Então, essa noção de comunidade, né? De estar todo mundo ali junto, cada um ajuda o outro. Interessante. Nesse momento a gente percebe que eles já tinham uma noção do patrimônio material, né? Porque quando a água chega e toma já vem inteira, os moradores saem nadando para entrar na igreja e tomar o sino de volta, e é o sino que Malécio veio puxando quando bateram em retiradas. Então eles têm noção de que aquele objeto faz parte da trajetória deles enquanto povo. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que, a partir daquele momento, eles têm agregado também a noção do patrimônio imaterial, né? Aí é quando o Biá começa a escrever a história do seu povo, e essa cena aparece juntamente com o Ciro. Eu acho que é uma cena muito bonita. Parece que, a partir daquele momento, como você falou, eles passam a ter conhecimentos maiores de como se defender nesse mundão doido. Assim, a próxima vez que isso acontecer com a gente, agora a gente tem os nossos objetos, a gente tem os nossos registros, e agora nós sabemos contar a nossa história, porque a gente viveu nossa história também. Isso. Até criarem outros métodos, né? E eles têm que aprender outras coisas. Eu fiquei curioso com uma coisa. O sino poderia ter impedido o revezamento da vila? Não entendi, desculpa. Só o sino ser tombado? É isso? O sino é um artefato histórico, né? Ele passou por gerações aí. Então, é interessante, Vinícius, porque, por exemplo, a gente vê... eu tinha falado sobre essa questão da noção de patrimônio, né? Por exemplo, se a gente vê cidades como Ouro Preto, Sabará, cidades que estão reconhecidas por seu valor histórico, né? Onde tem todo o complexo urbano, as igrejas, os seus casebres, tombados. Se aquela igreja ela fosse tombada, certamente tanto o seu entorno como ela própria não poderia sofrer o que sofreu no filme. Mas o filme também ele se passa numa comunidade isolada no Nordeste, né? E muitas das políticas de patrimônio elas foram fundadas ou voltaram seu olhar para cidades ditas barrocas, principalmente as cidades no interior de Minas. E no segundo momento, que é chamado de fase modernista, né? O patrimônio ele voltou a olhar para os grandes feitos, para as grandes obras modernistas. Então, até onde eu sei, essas cidades, principalmente no Nordeste, tirando as grandes capitais, né, elas não tiveram, como várias cidades do interior de Minas, por exemplo, tiveram ou foram objeto de tombamento do ponto de vista urbano arquitetônico, né, que estanca, né, até a desigualdade existente, né, entre as diversas regiões e como também, em grande medida, o poder público age diante disso, né? Isso que eu ia pontuar, assim, elementos para salvaguardar essa população e, de alguma maneira, fazer com que a represa se desviasse e aí se preservasse aquele vilarejo, elementos são vários. Acho que existem várias possibilidades ali, nos vários tipos de patrimônio. No entanto, acho que o choque que o diretor, que a diretora quer passar é esse, sabe? De desigualdade mesmo, como o Lucas citou no começo, de impotência de alguns povos, de algumas regiões do Brasil. E é importante, todo mundo citou o sino, né? Mas acho que é um recurso também do flashback, né? Porque nos flashbacks, nas narrações ali, o tempo todo eles falam que o sino era a coisa mais importante da cidade. E aí, quando ela é destruída de novo, digamos, né? Quando a comunidade sai em retirada de novo,
eles preservam essa memória coletiva da oralidade de que o cine era a coisa mais importante da cidade. Então é só o que eles resgatam. E já dá todo o valor que você precisa ter, né? Para considerar patrimônio. Então, mais alguma coisa sobre esse assunto? Acredito que não. A gente já está passando de 1 hora da nossa transmissão, estamos perto do nosso tempo limite. Então, para a gente finalizar, primeiro, né, eu gostaria de agradecer a presença de cada um, do Guilherme, do Lucas, do Vinícius, e pedir para vocês comentarem brevemente sobre quais reflexões, para além dessas que já falamos aqui, né, o filme de Javé nos permite fazer. Só vou pedir para ser um comentário breve, para a gente não se estender demais, por favor. Então, pensando que essa semana nós historiadores, né, tivemos uma vitória importante, que agora nós temos nossa profissão regulamentada, e eu fico pensando como eu falei antes, na nossa profissão social. E ver o filme me faz refletir muito sobre a necessidade de a gente estar próximo desses povos, sabe? Estar presente nessas situações, usando nossos expertise, usando os nossos privilégios para conseguir salvar culturas diferentes, modos de viver e fazer que são diferentes. Como você falou agora há pouco, André, durante muito tempo, né, tentaram salvar o barroco, depois uma visão mais moderna, que seria patrimônio, mas de todas as formas, essas visões que tínhamos antes eram um pouco colonizadas, assim, e a gente precisa agora descolonizar nos pensamentos. Era uma visão vertical, né? Era uma visão também, tipo assim, muito da importância dos europeus, assim, né, do mito das 3 raças fundadoras aqui, uma seguia o trabalho, a outra ficava no meio do mato e grandiosa, assim. E a gente percebe que não, até com o filme, e eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços para mostrar que essas culturas também têm valor, também têm riqueza nesses modos de viver, que essas pessoas têm direito à terra, né, à vivência da maneira que foi construída para elas e às suas próprias identidades. E queria agradecer pelo convite, é sempre um prazer trabalhar com vocês e espero ansiosamente a próxima. Obrigado, Lucas. Pode falar aí. Beleza. Foi bom. Primeiro eu queria agradecer o convite do André aí, que para mim é sempre bom estar realizando esse tipo de trabalho. Me divirto muito fazendo ele, porque eu troco ideia com vocês e acaba que desperta novas possibilidades mesmo acerca do filme e também da nossa formação. Eu acho que esse filme pode ser pensado de várias maneiras. Você pode pensar ele do ponto de vista do patrimônio, você pode pensar ele do ponto de vista da oralidade, você pode pensar ele do ponto de vista de uma imagem, de uma construção de uma imagem do sertão, você pode pensar ele do ponto de vista da história do cinema, como o Vinícius bem pontuou, né, que existiu um momento da história do cinema brasileiro em que as produções se voltaram para representar dilemas sociais, favelas, enfim. E você pode pensar essa tradição e essa modernidade, né, com a questão da represa. Você pode pensar alguns símbolos, os mitos de fundação, enfim. É um filme que, se você estiver deitado na sala e vendo de uma forma descompromissada, você dá boas risadas e ponto. Mas se analisarmos de um ponto de vista, com um olhar acadêmico mesmo, você tira várias reflexões riquíssimas, né? Então, acho que o filme tem muitas possibilidades e uma delas o humor, que a gente falou pouco aqui, que eu acho que tem que ser ressaltado. Vai lá, Vini. E obrigadão aí pela oportunidade, prazer trabalhar com vocês e espero a próxima também, ansiosamente. Não, isso do humor a gente realmente esqueceu, mas tem hora que a Maria Dina tá lá no meio do mato, malucona lá, amaldiçoando a galera, é divertido. Mas queria também agradecer pelo convite, gostei muito de participar. Esse filme é interessante que ele traz bastante reflexão, né, sobre vários aspectos, assim. Eu não sou da história, mas eu penso muito também sobre a forma como o roteiro pode ser coerente com a história que ele quer passar, sabe? Eu gosto de pensar nessa sinceridade que o cinema brasileiro, ou não vou generalizar, mas alguns filmes brasileiros têm na proposta de fazer. Acho que é importante a gente pegar esse filme para mostrar mesmo o que
as leis de incentivo podem proporcionar, tanto para material educativo quanto para entretenimento, sabe? Porque a gente pode enxergar o filme também nesses dois viés. E é isso, acho que é isso. Acho que só. Então, novamente, né, muito obrigado a vocês três. Muito obrigado ao público que nos assistiu e nos acompanhou. Lembrando que o museu está com as suas portas fechadas, mas não está deixando de oferecer uma programação ligada à cultura, ligada à arte, para o público que nos acompanha, né? Estamos nas redes sociais, na nossa página do Facebook, temos nosso canal do YouTube e temos também o nosso perfil no Instagram. E no dia 10 de setembro, nesse mesmo lugar e horário, teremos outra edição do Cinema Comentado, no qual o tema e o filme serão divulgados nos próximos dias em nossas redes sociais. Então eu peço, na verdade, eu agradeço a todos vocês e acompanhem o museu nas suas redes sociais para se inteirar da nossa programação. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês, Lucas, Guilherme, Vinícius e o público que nos acompanha.